Meus irmãos, na semana passada, o pastor Ricardo, ele esteve aqui na quarta-feira e ele fez um panorama, uma apresentação dessa nossa nova série de mensagens, que nós demos o nome de Quartas Sem Sentido. E é uma série onde nós vamos apresentar um livro, que é um livro que muitos irmãos podem imaginar ser um livro com um pouco de amargura, um livro um pouco ranzinza, porque nós estamos lendo o livro poético e o livro sapiencial, o livro de sabedoria, chamado Eclesiastes. E o pastor Ricardo apresentou um pouco sobre um panorama mesmo do que se trata esse livro, possíveis escritores desse livro. E talvez você possa ter imaginado, por que tamanha amargura? Por que um livro que diz que as coisas não têm sentido, faz sentido estar na Bíblia? Pois é, meus irmãos, nessa caminhada de quartas-feiras, nós vamos, de alguma forma, tentar propor aos irmãos o sentido de um livro que diz que pouca coisa tem sentido. Então, eu vou te convidar para abrir, obviamente, em Eclesiastes, e nós vamos ler no capítulo 3, a partir do verso 9. Então, Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9. E olha como diz o texto, na Nova Versão Internacional, a partir do verso 9 do capítulo 3. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz, para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo: o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei: Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Meus irmãos, esse texto no capítulo 3 vem logo depois de uma série de falas sobre o tempo. Há tempo disso, tempo daquilo outro. Isso já foi musicado muitas vezes. Muitas pessoas conhecem esse trecho sem nem terem lido ao menos o início do capítulo 3 de Eclesiastes. Contudo, esse texto vai um pouco mais adiante e avança um pouco mais. O mestre, no capítulo 3, depois dessa breve exposição sobre o tempo, ele trata da brevidade da vida. Ele trata do quanto a nossa vida escapa por nossos dedos. O mestre ou pregador, é assim que ele se define, em algumas traduções, faz uma série de propostas a respeito da vida. Além da brevidade, ele fala da inconstância.
e de como a vida foge ao controle. O pregador inicia sua fala de forma pesada, ele procura sentido na vida. Ou será que ele procura algo que faça sentido na vida? De qualquer forma, ele chega a uma conclusão que é o título da nossa mensagem: nem tudo está sob controle. E no texto isso fica claro, no texto isso fica nítido. Os apontamentos do pregador, do Kohelet, aqui em Eclesiastes, apontam exatamente para isso. Nós não temos controle de quase nada, e nós estamos falando da nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós separamos aqui alguns pontos em que nós podemos meditar nessa vida sem sentido que o pregador encontrou. E o primeiro ponto está logo no início, no verso 11 que nós lemos, quando ele diz: todos somos eternos. E aqui está um ponto curioso, porque quando a gente fala de eternidade, a gente geralmente aponta para a salvação. Mas saiba, meus irmãos, sempre haverá eternidade para salvos e para condenados, para eleitos e para aqueles que não vão viver ao lado do nosso Deus eternamente. Mas de fato, todos nós somos eternos. Não há uma vida ou um pós-vida que não aponte para algum tipo de eternidade. O texto que começa falando a respeito de tempo, em sua metade ele diz que Deus não habita nesse tempo. Ele está acima disso tudo e pôs em nós esse desejo, esse anseio de tentar entender como pode um ser criar algo que é tão presente no nosso cotidiano, que é o tempo, que é o relógio, que são os segundos passando, os minutos nos atrasando, os semáforos que não abrem, os engarrafamentos que nos impedem, ou algum tipo de distração que tomam o nosso tempo e jamais volta. Mas Deus colocou em nosso coração um anseio pela eternidade, onde não há tempo, onde o tempo passa a ser apenas um momento, algo que é tão distante da nossa realidade, que é quase impossível de ser desenhado. Mas isso está em nosso coração, porque de fato, meus irmãos, eu, você e qualquer outra pessoa, temos em comum a eternidade. Talvez só não iremos dividir o mesmo momento de eternidade. E esse é o primeiro ponto que chama a atenção aqui no desabafo do pregador, no desabafo do mestre. Esse anseio que nós temos por eternidade é um anseio de todos nós. A vontade de não morrer está em todos nós que estamos saudáveis. Mas isso não significa, de forma nenhuma, que a gente não deva viver o melhor dessa vida. E aqui está uma grande orientação do pregador, uma grande orientação do mestre. Mesmo que uma vida breve, mesmo que caminhando para a morte, mesmo não entendendo a eternidade, nós precisamos viver. E viver sabendo viver, porque é um presente de Deus para a gente. Todos que estão vivos receberam de Deus o fôlego de vida. Todos nós que estamos aqui hoje, neste culto, estamos, pela misericórdia de Deus, que fez o ar para nós, e também fez o ar para aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O verso 12 conclui essa primeira sessão de pensamentos dizendo: enquanto se vive, pratique o bem. Então a vida, por mais que ela não tenha sentido, no sentido de tentar encontrar um porquê definitivo para a vida, ela tem objetivos. E o nosso objetivo como cristão é um objetivo definido: sal da terra, luz do mundo, pregar a mensagem do Evangelho, seguir a grande comissão que Jesus Cristo nos deixou de forma adequada, não deixar de ser cristão em nenhum momento de nossas vidas. Pratique o cristianismo, pratique o bem,
e seja feliz. Porque a nossa felicidade não está numa gargalhada. A nossa felicidade, ela estará quando nós completarmos a nossa missão. A nossa felicidade está em fazer o que é correto aos olhos de Deus, o Deus Todo-Poderoso. A nossa felicidade, ela não está no momento de alegria, ou num estupim, ou em algum momento que nos traga muita emoção. Muito pelo contrário, nós conseguimos ser felizes mesmo em momentos que não são alegres, porque a tristeza não tira a nossa felicidade, por mais que roube a nossa alegria por um tempo. Mas nós somos felizes, mesmo em momentos difíceis. Pratique o bem e seja feliz. Pratique o cristianismo em todos os momentos da sua vida. Complete a missão e tenha felicidade em Jesus. Porque é só nele que há felicidade. Não troque momentos de felicidade por fagulhas de alegria. Segundos, momentos, arrepios e lágrimas derramadas em locais que não sejam aos pés da cruz. Outro ponto também que nós aprendemos aqui nesse texto é que você não precisa ter vergonha de viver. Isso está no verso 13 que nós lemos. As nossas conquistas são presentes de Deus nas nossas vidas, mesmo as pequenas. E nós temos que celebrar cada conquista, cada uma delas. Celebre as conquistas que Deus te deu. Muitas vezes a gente mira, vislumbra ou almeja algo que é muito distante, mas a gente esquece que o primeiro passo que nós damos é a primeira etapa de 1 quilômetro. O seu primeiro centavo é o primeiro centavo de 1 milhão. Não há quilômetro sem 1 metro. Não há milhão sem 1 centavo. Não há vida sem o seu passado. Celebre a sua vida. Se você chegou até aqui hoje, meu irmão, se você chegou até aqui hoje, minha irmã, com certeza você tem motivo para se alegrar, você tem motivo para celebrar, mesmo que tenha sido uma vida difícil. Você está aqui. Os vencedores que comemoram com mais alegria são os que venceram duelos difíceis. Quando eu era criança, eu detestava ser café com leite. Eu preferia perder todas. Quando a rapaziada mais velha estava jogando bola, fazendo qualquer coisa, eu preferia perder do que ser café com leite. Porque é horrível não ter a possibilidade de perder. Tira o gosto da conquista. Onde você chegou, meu irmão? Onde você chegou, minha irmã? Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas vezes você não disse: isso aqui é impossível, não vou conseguir ultrapassar esse problema, e aqui está você. E bendito seja Deus que te deu força, te deu foco e renovou a sua fé todos os dias. E te trouxe aqui hoje para ouvir um pregador falando de um outro pregador a respeito de um texto amargurado, mas que nos dá esperança. Bendito seja Deus que nos permite comemorar cada êxito que temos, do grande ao pequeno. Não existe vitória pequena, comemore todas. Comemore todas as suas vitórias. E lembre-se do seguinte, meus irmãos: somente o que Deus faz é eterno, somente o que Deus faz é para sempre. Nós não. Tudo o que nós faremos, tudo o que nós fizemos e tudo o que nós vamos fazer um dia, vai passar, vai ter defeito, ou vai ser complicado. Deus criou tempo e o tempo é perfeito. Deus criou espaço e o espaço é perfeito. Deus criou o ciclo da água e o ciclo da água é perfeito. Nós erramos. Mesmo assim, quando nós lançarmos mão para fazer algo e nós dedicarmos a nossa força para fazer algo, mesmo que isso não saia com a perfeição divina, mesmo que saia com os nossos defeitos, comemore. Comemore por ter feito. Comemore por ter ousado tentar. Você ousou tentar. Você se recusou a ficar sentado. Você levantou, foi, tentou e fez. Ah, não deu certo.
Pois é, agora você sabe que não deu certo. Imagina não saber. A Bíblia diz que você está de parabéns e merece comemorar. A Bíblia diz que você está de parabéns por ter tentado e merece festejar. A Bíblia diz que você merece um bombom serenata, pelo menos. Nem que você mesmo pague. Não importa. Comemore as suas vitórias. Você não é o criador do mundo, você não é um criador perfeito. Não cobre de você a perfeição. Eu tenho essa mania. É um grande defeito meu. É um grande defeito meu. Tudo que eu pego para fazer, eu sou o meu maior crítico. Eu sou o meu maior rival. Eu sou o maior algoz das minhas ações. Não sejam assim. Não sejam assim. O que Deus entregou para você, faça. Com as suas forças. O que Deus entregou para você, faça. Com a sua habilidade, com a sua capacidade. Deus, quando Ele preparou a eternidade, a palavra de Deus diz que quando Ele criou o universo, quando Ele fez o infinito, Ele fez para o louvor da sua glória. Ele diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento é obra de suas mãos. É uma grande assinatura divina. Eu sou o Senhor. Quanto mais os telescópios encontram coisas mais distantes, maior a gente vê que é o nosso Deus. Deus não criou isso tudo, segundo Eclesiastes, para que a gente o imite, mas criou para que a gente o tema. Nós não somos imitadores do Deus Criador, mas imitadores do Cristo, que veio ao mundo, se fez carne, se esvaziou de sua divindade, mesmo sendo igual a Deus, não quis ser igual a Deus, mas se tornou um homem, e morreu morte de cruz. Deus pede para que nós imitemos este homem, 100% Deus, 100% homem, num estado de confusão para a gente, mas homem. Ele que nós temos que imitar. Não Deus como Criador, mas o Deus encarnado. Ele é o nosso alvo para que nós o imitemos. Os versos 15 e 17 nos dizem que a vida não é um mar de rosas. Se for, não tirar os espinhos. Não sei, talvez para você a vida tenha sido um pouco mais fácil do que para mim. Mas a Bíblia não diz que a vida é um mar de rosas. A Bíblia não diz que depois que a gente se converter, a gente vai ter uma vida pacata e tranquila. Não são essas as promessas que Deus nos faz. Não se engane, meus irmãos. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos o ímpio prosperando e o justo com os bolsos vazios. Nós temos os injustos no poder e os justos padecendo pelo poder dos injustos. Não se engane, meus irmãos. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e acontecem o tempo todo. A palavra de Deus nos garante isso. Diz que os ímpios prevalecem, os injustos estão no poder, mas bendito seja Deus que um dia julgará a todos. Bons e maus, ricos e pobres, não se engane, meus irmãos, um dia todos nós enfrentaremos a justiça. Um dia todos nós estaremos cara a cara com aquele que é o justo juiz. Um dia todos nós estaremos frente a frente
com o Deus vivo. Um dia a justiça que é plena acontecerá. Por enquanto, vivemos a nossa justiça. Uma justiça que falha, uma justiça que tarda, uma justiça que muitas vezes não condiz com o seu nome, justiça. Uma justiça que defende os amigos, uma justiça que defende os poderosos, uma justiça que humilha o cidadão de bem. Mas um dia, isso tudo vai acabar. Porque aquele que é a própria justiça estará frente a frente com cada um de nós. E os atos de impiedade e de justiça desses que corroem a imagem de Deus não ficarão impunes. Um dia, meus irmãos, isso acontecerá. Quem nos garante é a palavra de Deus. O Senhor disse que vem em breve, mas Ele não disse que vem com pressa. Mas em breve o Senhor vai voltar. Esse dia vai chegar. E o Senhor, Ele mesmo, julgará a nossa causa. E nos levará para seu reino de glória. E nunca mais passaremos por nenhum tipo de justiça. Porque estaremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A habitação da justiça será também o nosso lar. Nunca mais passaremos pelo dissabor de uma injustiça. Para a glória de Deus. Um último ponto de conclusão é dizer que uma hora Ele vem, ou pode ser que eu vá. Morrer é o processo de viver. Não há, fora nós que estamos vivos, Elias e Enoque, não há ser humano na terra que respirou e respira até hoje. Não há ninguém vivo, pelo menos que se saiba, que nasceu antes de 1850. Todos que nasceram nessa data, pelo menos que se saiba, já não estão mais entre nós. A maioria das pessoas que nasceu na virada do século 19 para o 20 também não estão mais entre nós. Poucos são centenários ou têm 124 anos. Alguns que nasceram na minha época já não estão mais entre nós. Isso é uma realidade. A gente não pode viver, mesmo que vivamos festejando, mesmo que vivamos comemorando as nossas vitórias, nós precisamos saber que um dia nós respiraremos pela última vez. Um dia nós não estaremos mais em um velório, mas seremos o motivo dele. Um dia estaremos simplesmente num registro. Não sei como é que estaremos nas memórias. Se Jesus não voltar, ninguém escapa da morte. O ceifador é implacável. Não perde uma briga. A palavra de Deus diz que esse é o nosso último inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último. Porque é imbatível. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos. E se isso não ficar marcado na nossa memória, é como se isso sequer tivesse acontecido. Mas a morte não liga se você é bom, se você é mau, se você é rico, se você é pobre, se você lembra de todas as coisas ou se você não lembra de nada. A morte não liga se você acha que ela não existe ou que ela pode ser evitada. Não é. A morte só é evitável caso o nosso Senhor venha. Mas a morte pode ser vencida se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus.
A morte pode ser vencida se você tem o joelho dobrado e você reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. No dia em que as pessoas estiverem do lado do nosso corpo, qual será a conversa? Que você não vai ouvir. O que estarão falando ao lado do nosso caixão? Qual será o tipo de lágrima que vai ser derramada naquele momento em que você vai descer às sepulturas, cremado, enfim. Como nós seremos lembrados nessa vida sem sentido que nós levamos? O dia vai chegar, meus irmãos. O dia vai chegar. Jesus Cristo não voltando, nós vamos para o braço dele. Você está preparando o dia em que você será só pó e lembrança? Você tem refletido sobre isso? Ou você vive como se a foice da morte jamais fosse acertar o seu pescoço? Enquanto ela não vem, a palavra de Deus diz: viva com alegria. Seja alegre, festeje os bons momentos, festeje com quem está do seu lado, chame mais pessoas para festejar. Viva bem, viva em paz, viva para a glória de Deus. Enquanto o nosso último suspiro não acontece, respiremos o ar que Deus nos deu e comemoremos, porque todos somos eternos, mas nós, segundo a sua promessa, habitaremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça eternamente, ao lado daquele que é único, digno de louvor e adoração. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso, Deus que nos salvou e nos resgatou dessa vida sem sentido, e que em breve vai voltar para nos buscar. Não voltando, em breve iremos encontrá-lo. Senhor Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque as tuas mãos estendidas nos resgatou. Obrigado pela doce salvação. Obrigado por essa paz que excede o entendimento, por essa alegria que independe de momentos complicados. Muito obrigado pela felicidade que independe de um sorriso. Obrigado, Pai, por nos reunirmos como igreja. Abençoa esse lugar, Pai. Que daqui saiam pessoas que saibam viver sem ter medo da morte, porque nós sabemos para onde iremos. Louvor do teu nome. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces, sublimes consolações do Espírito de Deus esteja sobre toda a igreja de Jesus na face da terra, até que Ele venha. Amém.